de séries, de músicas, isso daí não mexe com o governo, cada um pode falar o que quiser. Mas quando começa qualquer crítica, e teve mais. Teve a AGU, o advogado-geral da União, ele entrou com uma portaria, uma determinação, alguma coisa, para as plataformas das Big Techs, para criar um canal mais estreito entre o governo e as redes sociais, para qualquer tipo de desinformação contra políticas públicas começarem a ser retiradas do ar. Então, o que seria uma desinformação contra as políticas públicas? Por exemplo, o Lula falou, esse daí é o discurso oficial, que ele é a pessoa fiscalmente mais responsável do Brasil. Se eu digo que não, eu estou indo contra, então, as políticas públicas brasileiras, a minha publicação ela pode ser derrubada por causa disso. Então, é o temor que eu tenho. E a liberdade de expressão, que é o que você falou, se ela estava sendo ameaçada ou não, você já precisou ter liberdade de expressão no Brasil? Como assim? Ah, eu preciso ter a liberdade para falar isso? Como assim precisar? Eu uso da minha liberdade de expressão. Pois é, em que momento que você acha que você está usando a liberdade de expressão? A gente vai chegar lá no ponto. Quando eu falando o que eu penso. Que tipo de pensamento? Qualquer um. Religioso, político. Tá. Existiu algum pensamento que ele foi ríspido ou nojento ou algo do tipo? Ah, eu assisti um podcast teu aqui que você falou do terço da freira e do Kid Bengala. Tá. A piada do Matheus Ceará, essa daí. Foi o Matheus Ceará que contou essa piada. Exatamente. A liberdade de expressão, ela... Para contar piadas, inclusive. E aquela lá da flor preta aqui? Isso daí foi confusão, né? Aí já ultrapassa uma linha aí, né? Aí exatamente, já é racismo, exatamente. Não vou entrar nos vários pontos aí de onde a linha é ultrapassada ou não. Mas a liberdade de expressão, ela precisa existir para quando, em determinados pontos, não estou dizendo da flor preta, tá? Tem o código penal, tem o crime e tem a liberdade de expressão. Você tem liberdade de falar do que quiser e você pode ser punido pelo que você falar. Se contar uma mentira, se acusar alguém de alguma coisa. É que os pais da liberdade de expressão, eles defendem que essa liberdade, ela seja usada, inclusive, para... que hoje é considerado... Deixa eu ver como é que eu posso falar sobre isso. Existem hoje 3 crimes de honra no Brasil, tá? Um deles é aquele que imputa um crime a alguém. Então, se eu estou te imputando um crime, isso daí deveria ser criminalizado, deveria ser punido. Mas todos os outros crimes de honra, em que eu não estou imputando crime a alguém, esses daí eles não deveriam ser cerceados, eles não deveriam ser censurados. Então, a liberdade de expressão, ela existe para você falar aquilo que as pessoas acham horrível, aquilo que elas acham feio. Porque se você está falando coisas que as pessoas concordam, não precisa de liberdade de expressão. Né? Esse daí é o principal ponto. Então, a liberdade de expressão é para aquela pessoa que expressa a opinião que eu tenho mais nojo, aquela que eu acho mais horrível, tá? Desde que isso daí não seja uma ameaça imediata para qualquer pessoa e não seja também uma violência. Então, se eu digo aqui, batam no Vilela, por exemplo, daí não é liberdade de expressão. Tá? Eu tô falando isso porque o ministro Toffoli do Supremo, ele falou que a liberdade de expressão sem limites estava dando guarida ao policial aqui em São Paulo que jogou o cara lá da ponte, por exemplo. Então ele fez uma ligação... Um salto absurdo aí. Então, um malabarismo gigantesco. Enquanto a liberdade de expressão não é isso, né? É de as pessoas terem o direito. Por quê? Quando elas falam as coisas mais absurdas, é que você vai conhecer alguém. Essa pessoa ela não está sendo cerceada, ela não está tendo limites. E aí você, com seu próprio bom senso, vai falar, peraí, é bom eu ter essa pessoa comigo ou ruim, né? Para relações comerciais, relações pessoais, para o que quer que seja. Entendi. Fala, Kratos, perguntas. Bom, vamos lá. O professor Lobão, ele tá perguntando quais são as chances reais de realmente acontecer uma terceira guerra mundial e por onde começaria, se pelo conflito da Ucrânia, Israel ou Taiwan. A terceira guerra mundial, na verdade, provavelmente já é um fato. É que a gente vai enxergar isso daí lá no futuro. Quando for estudar, já fala que ela já começou. Já começou, sei lá na tomada da Crimeia, ou começou... Por quê? Tem gente guerreando ao lado dos russos, tem norte-coreanos. E os norte-coreanos possuem bombas nucleares.
pelo menos logisticamente, a Rússia também já contou com Belarus, a Bielorrússia, né? E do lado da Ucrânia, a Ucrânia não consegue se manter de pé sem a ajuda dos britânicos, sem a ajuda dos franceses, sem a ajuda dos Estados Unidos. Tanto é que se os Estados Unidos chegarem amanhã e falar, ó, acabaram aí as ajudas, a Ucrânia não vai ter muito o que fazer. Que é o que a gente vai ver ano que vem. Peraí, o Donald Trump ele vai sair mesmo disso? Então a Europa vai ter duas opções, basicamente. Eu vou dar de ombros, a Ucrânia que se vire, vai ser tomada e pronto. Ou o espaço que os Estados Unidos deixaram, a Europa passar a ajudar. Porque o que vai acontecer é o seguinte. Se for avançando contra a Europa, uma hora vai bater lá na França, vai bater no Reino Unido, isso daí vai ser um problema para eles. Então, o que eu imagino que vai acontecer é que eles vão ajudar efetivamente. E se eu não estou enganado, foram os franceses que falaram que eles estão prontos para colocar homens em solo. Eu acho que a Alemanha também já falou isso. Então, a terceira